E aí pessoal, beleza? Tô de volta aqui. No último vídeo, aliás, no penúltimo vídeo, eu mostrei, né, o sistema de controle de chamado. Inclusive, se você não viu, aconselho. Tem vários outros vídeos aqui, mas esse aqui especificamente é o que eu mostro, né, o sistema. E eu falei que ia mostrar o código, né? Então, hoje nesse vídeo eu vou mostrar o back-end, que é feito em Node. E eu vou dizer algumas coisas que eu já refatorei, porque esse vídeo foi de semana passada. Aí eu peguei assim a API, dei uma olhada e falei, não, vou refatorar algumas coisas. Aí depois eu faço um vídeo mostrando o que foi que eu fiz. Porque se eu fosse gravar já refatorando, ia ser muita coisa, beleza? Então é, eu vou abrir aqui a API e a gente vai ver, beleza? E se você não viu, é só clicar aqui e outros vídeos do canal também, beleza? Vamos lá. Tá, aqui tá a API. Ela, assim, mas é padrão, né? Padrão. Ela tem a pasta SRC, aí tem as rotas, os models, tem o middleware, tem a pasta de infra, os erros, controllers e o config, beleza? A primeira coisa que eu fiz, eu até anotei aqui, ó. Eu que não tinha antes, né? Dessa semana pra cá. Aqui nas rotas, eu implementei o try catch. Então, se você reparar aqui, eu tenho as minhas rotas. E antigamente eu não estava usando o try catch. Então agora, se der sucesso, ele chama o response HTTP success e dá um retorno. Se der erro, ele vai chamar o response HTTP exception, que também não tinha antes. Então eu criei essa função aqui e essa classe. Então agora tá tratado, né? Sucesso e erro, ele vai usar dentro do try catch e não vai ter, tipo assim, lá pro front vai estar tudo no padronizado, beleza? E aqui no try catch, no catch no caso, eu chego se ele é uma instância de base error. Por quê? Eu tive que vir aqui em erros e eu tive que criar algumas classes. Primeira coisa, né, eu criei esse status codes aqui, que é só como se fosse um enum, né, para eu poder usar dos erros. E eu criei o base error, que ele vai estender de error, certo? Que é uma classe do próprio, né, já vem já nativa no Node. Então eu criei um base error e eu estou exportando ele aqui embaixo. Aí eu criei o not found error, que ele estende de base error, né? E ele dá o not found, certo? E o already exists error, que também estende de base error. Por isso que nas rotas eu checo se ele é de um base error, né? Uma instância, eu passo a mensagem. Se não, e eu passo o status code. Se ele for por exemplo, pode ter sido um erro de banco, alguma coisa, entendeu? Porque esse erro aqui, por exemplo, eu que mando ele aqui, ó. Eu estou mandando not found. Então eu sei que ele vai ser uma instância de base error. Por quê? Porque ele extends base error. Uma instância não, né? Ele vai estender de base error. É uma instância, dá na mesma. Já, digamos que eu vou dar um select, um get all e o banco tem algum problema, aí ele vai cair aqui embaixo, certo? Então, todas as minhas rotas estão refatoradas com o try catch, que antes não tinha. Por exemplo, ó, a do chamado, que é bastante coisa. Todas vão estar. Opa, aqui não é a rota, né? Aqui, ó. Todas vão estar com o try catch direitinho. Try catch, try catch, todas vão estar tratadas para o retorno ser padrão. E aqui nessa função, basicamente eu dou um status com code e dou um send, beleza? Basicamente, e eu instancio essa classe aqui, que é o HTTP Exception Response, certo? Tá, então isso foi o que eu refatorei na rota. Então, eu criei os try catch e eu implementei um error handling, né? Para tratar as exceptions, que é muito importante você canalizar as suas exceptions num canto só da aplicação inteira, porque ele vai ter um padrão, né? Sempre quando for not found vai ser um padrão, sempre quando for algum erro internal error vai ser um padrão. Então eu canalizei para cá
E ainda usei essa classe aqui para deixar padronizada a minha response, beleza? Uma outra coisa que eu fiz, aqui eu não estou usando nenhuma ORM. Então eu estou usando direto aqui, por exemplo, a lib do MySQL. Tava usando, né? Que agora eu não estou mais. Eu estava usando direto o MySQL. Então eu fazia requisições, eu fazia as queries de forma usando promise. Eu não estava usando o async await. Aí o que foi que eu fiz? Eu instalei a MySQL await, configurei aqui e agora, né, nas models eu não estou mais usando do jeito que eu usava antes, que era tudo usando promise. Então acabava que ele criava um callback hell, né? Era uma bagunça, um monte de um dentro do outro. Então na época eu fiz assim, né? Acho que foi 3 anos atrás, talvez era o conhecimento que eu tinha na época. Mas agora eu estou usando tudo com async await. Então, lógico, eu não estou usando nenhuma ORM, então eu estou colocando a query na mão. Poderia tentar refatorar usando, por exemplo, um Prisma? Poderia. Mas eu vou deixar assim por enquanto, até porque é uma aplicação que eu fiz faz um tempo já e para dar algum BO é rapidinho. Então, eu estou usando agora eu importo aqui o connection e eu faço o await query. Então, tem o get all, tem o get by ID, aqui tem o update, aqui tem o save, tá? E todos estão assim, ó. Todos vão estar do mesmo jeito, com as suas respectivas queries. Então, essa foi outra coisa que eu refatorei, que foi deu um trabalhinho também. Todos estão agora como async await, todos os model, beleza? E agora, pessoal, o que eu quero refatorar? Uma coisa que me incomoda, por exemplo, eu estou aqui, eu gosto de colocar, por exemplo, o que é o arquivo, ponto, na verdade, o nome, ponto que ele é. Então, canais.route, beleza. Só que aqui em models, tá aqui, ó, ambiente.model, beleza. Só que em controllers eu não fiz isso. Então, eu tô pensando em refatorar e colocar ambientes.controllers, beleza? Eu tenho um site aqui que ele diz assim, né, como que deve ser as nomenclaturas. Eu não gosto, por algum motivo, eu não gosto de usar o no JavaScript, no Node, assim, ó, os nomes dessa maneira. Por exemplo, eu faria, por exemplo, eu faria customer traço, o quê? Document. Eu faço assim, mas dizem que o ideal mesmo para JavaScript é você fazer assim. Então, fica aí, né, cada um vê o jeito que faz. Mas o que eu quero fazer? Eu vou fazer, por exemplo, assim, ó, canais.controllers, que eu gosto de dizer o que é. Então, como aqui na controllers eu não estou dizendo, e eu acho que é o único, né? No modo eu já digo, e nas rotas. Então eu vou refatorar aqui rapidinho e eu vou deixar, sei lá, acelerado para vocês. Valeu! Tá, pessoal, o que foi que eu fiz, né? Eu botei o ponto controllers nas controllers e também mudei alguns nomes aqui, tava um pouco redundante, tá? Tipo, chamado categoria, chamado setor, chamado procedimento. Então, eu deixei só setor, só procedimento, só relatório, certo? Aí aqui nas rotas também mudei alguns nomes que estavam redundantes e já atualizei o import. E aqui nos modules também deixei tudo com um nomezinho só. E acabei alguns usando aquele padrão que eu falei que eu não usava, mas vou deixar aqui esse padrãozinho. Certo? Então, a gente refatorou aqui. Tá aparentemente rodando. Vamos abrir aqui
Vamos abrir aqui a aplicação. O front, né? Deixa eu mostrar. O front está aqui, feito em Angular, certo? Um monte de coisa aqui, tem um monte de coisa. Por exemplo, o cadastro aqui de... Tem os serviços... Deixa eu até colocar para cá. Tá. Tem o HTML, o componente, beleza? Vamos lá pro... Vamos abrir aqui o localhost 4.200. Vamos abrir. Vamos logar aqui. Tá. Tem até um chamado aqui pra mim. Beleza. Então, tá aparentemente tudo funcionando. Tá, no primeiro vídeo teve alguns probleminhas que eu já resolvi. Deixa eu lembrar qual que era. Eu acho que o primeiro é, deixa eu abrir um chamado. Eu botei aqui uns nomes, tá, pessoal? De umas empresas aqui aleatórias. Vamos lá. É, desenvolvimento, abrir chamado. Tá, primeira coisa, eu já tratei o negócio de eu não posso adicionar enquanto eu não colocar como a linha de atendimento. Eu não posso encerrar também. Não sei se vocês estão. Deixa eu fazer o seguinte. Cadê? Peraí. Tá, eu não consigo adicionar. Então eu tenho que colocar em atendimento. Aí quando eu salvo, eu venho aqui em atendimento. Ele vai estar aqui, que foi. Qual que eu abri? Deixa eu ver. Esse aqui. Tá, agora ele deixa eu adicionar uma pendência. Então, tem os cadastros, né? Já cadastrei tudo direitinho, os cadastros, as categorias, subcategorias, os setores, os procedimentos que eu falei no primeiro vídeo. Um exemplo, por exemplo, relatório do balanço geral. Relatório do balanço geral do mês não chegou nos e-mails, blá blá. Então, digamos que é uma coisa que acontece muito. Então, eu venho aqui, eu quero abrir um chamado de pagamento da mensalidade. Ele já vem aqui, lógico que eu posso complementar aqui embaixo, entendeu? Então eu vou colocar aqui que é financeiro, folha de pagamento, não, mensalidade, e eu vou dizer que foi via e-mail. Tá, então já tem uma pendência aqui. Se eu for encerrar, ele não vai deixar, porque tem uma pendência em aberto. Se eu vier no resumo do mês, eu tenho dois chamados que tá para mim. E deixa eu ver. Redirecionados nenhum. Meus chamados são dois. Encerrado nenhum. Em atendimento. É, eu posso redirecionar para alguém, sei lá, para o usuário genérico, que eu tenho outro usuário. Vou redirecionar para ele. Agora, cadê? Em atendimento. Ele vai estar aqui ainda, mas eu posso. Eu tenho que tratar isso, né, para eu não poder mexer quando eu tiver com outro usuário que não sou eu. Pode ser uma coisa que eu posso fazer. Ah, a movimentação, esse histórico é dessa filial aqui, que é a Microsoft. Se eu vier aqui do último mês, ó, teve um chamado já para ela eu fiz ontem, né? E ele tá aqui. Legal, né? Eu posso ver tipo de vários meses, beleza? E eu posso vir aqui, deixa eu encerrar essa pendência. Encerrado, eu boto aqui encerrado e vou encerrar. E agora eu vou encerrar o chamado. Então, de encerrado está aqui. Aqui hoje, ó, eu encerrei um chamado só, mas no mês todo eu encerrei um só também. Porque eu acho que eu não. Deixa eu ver aqui. Não, é porque virou o mês, não é verdade. Então, como hoje é dia primeiro, o que eu fiz ontem não vai estar aqui. Então, se eu vier aqui em relatório de chamados, do mês atual, ó, tem só esse. Mas se eu limpar e colocar de todo. Desde ontem, né? De todo o tempo, assim, sem filtro, ele pega. Do dia atual vai ter esse. Deixa eu ver uma. Deixa eu ver o relatório de filiais aqui. Também. Relatórios por usuários. Certo? Deixa eu ver se eu lembro qual que é o e-mail desse genérico aí. Deixa eu vir aqui no banco. Tá, deixa eu vir aqui.
Ó, lembra que eu direcionei um chamado para ele? Tá aqui. Então ele tem um chamado redirecionado para mim, né? Eu encerrei, né? Verdade, pessoal. Deixa eu fazer o seguinte, então. Acabei que eu encerrei ele. Eu vou criar um aqui. Vou criar, sei lá, suporte técnico. E eu vou redirecionar pro Matheus. Tá, redirecionei. Agora eu vou entrar. Tá, é pra estar aqui pra mim no redirecionados. Tá aqui, ó. Ele já tá aguardando tem um atendimento, aguardando atendimento, meus chamados. E vai estar pra mim direcionado. Eu pego ele aqui e eu coloco em atendimento. Beleza? Então tá tudo funcionando. A gente refatorou os erros, os try catch, mudamos, né, eu mudei a infra aqui, então agora a gente usa tudo de forma assíncrona, usando async await. Refatorei alguns nomes que eu acho que fica melhor. E aqui o index é, né, aquele arquivo principal para rodar Express. Então eu pego o Express, eu pego o Cores, eu tenho até o Swagger, mas o Swagger eu nem finalizei ele. Deixa eu ver aqui, 3000 barra API, acho que é docs. Eu só fiz o do agendas que eu nem uso mais. Dá um trabalhinho fazer isso aqui, pelo menos na época eu lembro que deu um trabalhinho. E aí eu chamo o course, tem a pasta de uploads que eu não estou usando a AWS S3. Configura aqui que vai usar o JSON, papá. E aqui está o Swagger. E eu rodo. Importa aqui o nosso conexão com o banco, né? Ah, tem também o middleware que é do JWT, que inclusive eu nem tô protegendo as rotas, porque como isso aqui não é uma API, digamos assim, não é uma API externa, por exemplo, uma API do iFood que vai fazer uma integração, aí tu vai proteger com um token. Como essa API é exclusivamente para esse sistema e ele não tá, não subi, não fiz deploy nada, então eu não estou cuidando não estou protegendo as rotas. Mas eu vou qualquer dia fazer, aí eu faço um vídeo, é, como que eu vou implementar os middlewares para poder tratar, beleza? Inclusive ele está até aqui já, ó. Só tem que colocar lá, certo? Então, pessoal, é isso. No caso do front, deixa eu ver, o front é um pouquinho mais complexo de mostrar, que é bem mais coisa, mas também se você conhece Angular, você vai se identificar aqui. Tem aqui, deve ter algumas coisinhas, como eu posso dizer, erradas no sentido de foi meu primeiro projeto em Angular, então eu estava aprendendo muita coisa ainda. Então pode ser que tenha algumas coisinhas aqui que eu já não faria hoje em dia, certo? Aí tem os services, né, que eu uso o HTTP, cadê? Eu acho que é isso aqui, né? Não, HTTP Client. Eu uso essa lib do Angular para poder fazer as requisições, já que o Angular tem a própria dele, né? Eu não preciso usar, por exemplo, o Asios, né? Então eu já uso direto aqui. Deixa eu ver. Eu uso o Observable, né? Deixa eu ver um outro aqui. Read. Tem tudo aqui direitinho. Se você conhece Angular, né? Você vai entender. E é isso, pessoal. Vou finalizar esse vídeo por aqui. E se tiver mais alguma coisa dessa aplicação para mostrar, eu volto. Mas já tá tudo funcionando, tá até melhor que antes. Antes de eu refatorar tinha alguns probleminhas. Agora tá melhor. Deixa eu estar em atendimento. Posso colocar alguma coisa aqui. Tem o negócio da foto também. Eu posso botar uma foto. Ó. Posso colocar outra foto. Voltar pra cá. Em relação à responsividade, não tá muito assim, né? Mas ele até que fica um pouquinho, ó. Deixa eu vir aqui no resumo, ó. Ele tem aqui o resumo. As tabelas ficam terríveis, né? Ó, se eu for abrir um chamado, ó, ele fica mais ou menos. Ó, aqui já quebra, tá vendo? Então eu não fiz ele
da maneira responsiva, da maneira correta. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente vai se falando. Valeu.